Gente, hoje eu vou começar com a Flávia Rocha, está aqui para conversar com a gente, para bater um papo. Ela foi casada com o pastor Carlos Eduardo, tem ficado muito conhecido nas redes sociais nos últimos, talvez até nos últimos anos, devido a essa crescente do podcast. Ele tem aparecido muito, né, em vários podcasts. As pessoas gostam bastante, mas tem algumas coisas que até que ele falou recentemente que carecem de uma certa explicação por parte da Flávia, que é ex-esposa dele e mãe dos filhos, né? Flávia, seja bem-vinda, um prazer receber você aqui para conversar com a gente. Para quem está nos acompanhando em casa agora, se você puder se apresenta para elas, fala um pouquinho de você, para as pessoas te conhecerem. Com todo prazer, eu sou Flávia Rocha, mãe de Pedro Henrique, Luca Miguel Soares Correia. Fui casada com o pastor Carlos Eduardo aí durante 10 anos, mais ou menos uns 15 anos de relacionamento, porque a gente teve um tempo longo de namoro, e hoje já tem 16 anos, vai fazer 16 anos que nós nos separamos. Não me casei de novo, não tive um outro relacionamento assim, de casamento, porque não me sobrou tempo. Eu fiquei esses anos todos muito ocupada com os meus filhos, digo os meus filhos, porque eu nunca pude contar com ele para nada, nada. Assim, eu até esquecia de pedir ajuda para ele, de tanto que eu me acostumei a ter que resolver sozinha. E aí eu só recorria a ele quando não tinha mais opção. Aí alguém até falava para mim, cadê o pai desse menino? Daí eu repetia a pergunta, cadê o pai desse menino? Então, assim, sempre foi muito ausente. Eu não estou aqui para falar mal dele, apesar dele ter falado horrores de mim, e assim, eu só vim a público responder, por quê? Porque começou a afetar meu filho mais novo. Já afetou o mais velho também, mas ele não respeitou os meus filhos quando ele resolveu abrir a boca para falar que eu não prestava, que eu traí ele milhões de vezes. Ele não tem prova nenhuma de que eu traí ele milhões de vezes. Muito do que ele falou é mentira. É mentira, é uma invenção da cabeça dele e algo que ele vai morrer acreditando que aconteceu e que não vai adiantar eu falar que não, porque na cabeça dele aconteceu. Mas eu acho que isso até é o preço, sabe, que ele vai pagar dele, de carregar algo que não aconteceu, porque ele deu brecha. Porque é aquele, já vou falar que quem não dá assistência abre concorrência? Então, ele abria concorrência o tempo todo, até hoje. Até hoje. Tem 16 anos que a gente se separou e ele até hoje está falando de traição, 16 anos. Ele não tem por que falar da minha pessoa. Se traiu, se foi traído, se não foi traído, se foi com o melhor amigo dele, se não foi, isso não vem ao caso mais. Principalmente porque tem 2 filhos no meio disso. Um tem 23 anos, o outro vai fazer 16 anos, e é uma criança atípica. Ele saiu de casa, o Luca tinha 2 meses, já com diagnóstico de criança especial. E quem ficou sem chão fui eu. Ele não aceitou. Até hoje, acho que ele não aceita, sabe? Tipo assim, para ele é uma frescura, sei lá o quê. E assim, recentemente, depois desse vídeo que ele falou aí sobre a família, eu sei que isso faz tempo que ele gravou isso, sobre a família. Mas o que acontece? Eu não vejo as coisas dele, eu não tenho acesso às coisas dele, nem quero ter. Mas eu fico sabendo pelo meu filho, por um terceiro, o Edu falou isso de você. E assim, enquanto ele estava só me atingindo, eu respondia do jeito que eu queria, dava uma patada nele, que fosse, ou então não dava nada. Só que a partir do momento que o meu filho começou a sofrer com isso, o meu filho mais novo começou a ver e querer chamar atenção, porque não diz para mim que não suportava mais ver o pai dele falando de mim nas redes sociais. Como que uma criança que tem um atraso, ele tem um retardo mental moderado, ele se sentiu machucado de ouvir o pai dele falando. Ele tinha que respeitar os filhos. Não interessa o que ele tem comigo, o que ele teve. Até porque o que ele teve comigo tem 16 anos. Não interessa mais. Então, em consideração ao filho, ele tinha que salvar. Até porque eu não devo nada para ele, quem me deve é ele. Anos. Uma vida de pensão alimentícia que ele não paga. E a gente está em processo. Então, assim, eu sempre achei um absurdo o comportamento dele quanto pai. Eu sei que ele é um baita pregador, eu super respeito. Eu sei que ele tem um mega potencial. Eu admiro, olha,
Eu era fã número 1 quando a gente era casado e eu saía com ele para poucos lugares que ele pegava. Eu admirava 100% o que ele tinha. E eu conheço ele desde moleque, desde criança. Então, eu admirava e admiro muito o que ele faz. Eu vou falar para você que Deus, que ele tem um chamado? Ele tem chamado. Ele tem chamado. Mas ele é um profissional. Ele é. Ele é um doutor da palavra. Eu admiro isso. Porém, quanto pai, eu não posso continuar calado. Porque eu tenho um filho que tem 23 anos e sofre tudo que ele causou a vida inteira com o pouco caso, com a indiferença. E agora eu O que tenho. você pode falar para a gente? O Oi? que você pode dar para a gente? O que você pode dar para a gente de exemplo de pai dele, por exemplo, como pai? Por exemplo, eu não tenho foto. Os meninos não têm foto com ele. Nenhuma. A não ser assim, uma que eu te mandei. Não tinha 5 anos. Como? 5 anos. Formatura da creche. Hoje o Luca tem 16 anos quase. Aí, de vez em quando, ele tinha lançamento de livro, ele queria fazer uma foto. Quando ele inventou um noivado junto com o aniversário dele, ele queria fazer uma foto. Só que daí, o meu filho mais velho, ele já se recusava, ele não queria não. Então, a gente não tem, sabe? Por exemplo, os meninos nunca fizeram uma viagem com ele, ele vive viajando. Eles nunca fizeram uma viagem com ele. Nunca. Ele é músico, ele é um baita músico. Os meus filhos não tocam instrumento nenhum. E foram criados na igreja. Né? Então, ele paga pensão regularmente? Ele pagou pensão regularmente? Não tem algo que ele tenha participado da vida deles. Nas fotos de formatura que te mandei, ele não aparece. Na foto do batismo, ele é pastor, ele não batizou os filhos. Ele não esteve presente. No nascimento deles, ele não estava presente. Eu fui casada com ninguém. E ele ainda acha que pode falar de mim enquanto esposa. Ele não tem esse direito. Ele não tem moral para isso. Eu não admito. Porque quem cuidou da minha família desde que eu fiz filho foi eu. Eu bancava minha casa. Sabe por que ele fala que o amigo dele, que eu traí ele com o melhor amigo dele? Já que ele falou de mim, eu vou falar. Esse amigo dele faleceu já. Ele não podia estar falando, sabe? Em respeito à família, até porque ele é muito próximo da família. Eles eram realmente muito amigos, muito amigos. E esse amigo, que ele diz que eu traí, ele simplesmente, o que aconteceu? Nós estamos sujeitos às paixões, não estamos? Na Bíblia não está dizendo que a gente está sujeito às paixões? Você domina, eu domino, malemar, os meus sentimentos. O do outro eu não posso. O do outro eu não tenho acesso. E o que acontece? Essa pessoa em questão, que eu respeito muito mesmo, e que eu amava muito mesmo, só fez me ajudar. Porque enquanto eu passava 2 meses no Nordeste, 2 meses no Pará pregando, fazendo obra, fazendo isso, fazendo mais aquilo, eu ficava sozinha aqui em São José dos Campos, numa casa que não tinha condições de morar, porque eu reformei a casa depois que eu me separei dele. Ele nunca pregou um prego numa parede. E assim, essa pessoa me ligava todos os dias porque tinha o hábito de ligar para ele todos os dias. Eles eram muito amigos mesmo. Eles se falavam todos os dias, à noite, eles falavam por telefone. Então, quando ele não estava, ele também ligava para saber se eu estava bem, se o Pedro Henrique, meu filho mais velho, estava bem. E se a gente estava precisando de alguma coisa. E aí, na maioria das vezes, a gente estava sem água, sem luz e quase sem comida. E aí eu tinha que buscar água na mina com o meu filho bebê. Por quê? Porque o Edu estava no Nordeste. E aí, sabe o que ele fazia? Ele passava no meu trabalho na hora do almoço. Flávio, já almoçou? Não, não almocei. Então vamos almoçar. Como é que tá as coisas? E o bebê? Cortaram a luz.
Me dá as contas que eu vou pagar. E quando eu chegar, eu acerto com ele. Isso foi a traição que ele conta por aí. Esse cara realmente se encantou por mim, depois de um tempo, devido às fraquezas lá que ele tinha, as dificuldades que ele tinha no casamento dele, que também não me interessam. Ele se encantou por mim, sim, e declarou em alto bom som que estava apaixonado e tal. Mas e daí? Ele não era casado com esse cara, ele era casado comigo. E eu nunca declarei isso pra ele. Quem devia satisfação para ele era eu. E ele nunca ouviu da minha boca, eu traí você com fulano. E quando eu beijei alguém, ele me perguntou, eu falei, beijei, gostei, fiquei sim. Por quê? Porque você pediu, ele pedia. Constantemente ele pedia. Então, assim... Então você traiu ele, Flávia. Então, nesse caso, você traiu. Então você traiu. Eu beijei uma outra pessoa, só que ele fez isso comigo antes. Ele fez isso. Ele traiu você? Por quê? Porque ele era o tipo de rapaz, de homem da igreja, que passava o rodo na meninada toda. Quando era solteiro. Logo que a gente casou, eu acho que ele ainda não tinha se dado conta de que estava casado. E aí ele também beijou uma menina lá da igreja. Do alto da ponte. Não vou falar para você o nome, porque hoje ela é casada. E eu não tenho mais raiva dela, nada, ele vira lá, problema dele. Ele fez isso comigo. A gente tinha poucos anos de casado. Eu tinha o Pedro Henrique com 2, 3 anos. Só que ele só veio me contar isso muito tempo depois. Ele nunca me levava com ele para viajar. Isso não é culpa dele, 100%, porque eu tinha o Pedro Henrique pequeno. Eu sempre trabalhei para manter a minha casa, como até hoje. Eu sustentei a minha casa. Eu comecei a me sustentar 15 anos. A pagar as contas da minha casa, porque eu morava com a minha avó. E eu casei e continuei trabalhando. E até hoje eu trabalho. Então, não tinha a menor possibilidade de eu acompanhar ele em viagem, nada. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte, porque meu filho era bebê. E outra coisa, o que acontece? Hoje em dia até que melhorou nessa questão do trato com os pregadores, mas assim, antigamente, ele não sabia como que ele ia chegar em casa. Ele chegou aí para casa, da rodoviária, a pé para casa. E aí, como que eu ia me expor, eu e um bebê, sem saber como que eu ia chegar em casa, sem saber aonde eu ia dormir, porque muitas vezes ele não tinha onde dormir. O que é um absurdo, se você convidar alguém para estar na sua igreja. Então, eu não podia me arriscar. Eu não ia fazer isso. E eu não fiz mesmo. Então, assim, quase nunca eu podia acompanhar ele. E aí, uma vez, ele me levou numa viagem, porque lá ele resolveu me contar, porque ele não suportava mais o peso do que ele tinha feito e estava calado. Aí lá, nessa viagem, ele resolveu. O que também foi uma covardia, porque aí eu estava numa casa de uma pessoa que eu não conhecia, e que eu não podia gritar, eu não podia bater nele, eu não podia ter nenhuma reação esquisita, né? Sim. Foi terrível para mim. E aí depois ele enche a boca porque eu traí, porque eu traí, porque eu traí. E daí? E daí? Eu traí por quê? Por que eu traí? Eu precisava de alguém? Eu precisava, e cadê ele? Aí, quando eu procurei o pastor Antônio Luiz Telar, que também viu a gente crescer, porque nós somos criados na mesma igreja, e eu falei, pastor, eu não quero que o Edu dirija a igreja. Eu não tinha ainda meu filho mais velho. Porque o pastor queria até para ver se ele criava juízo. A intenção era essa. Uhum. Que ele deu trabalho. Ele foi um jovem na igreja que deu muito trabalho. Todo mundo sabe. Então, o pastor falou, vou dar uma igreja para ele dirigir? Eu falei, não, senhor. A esposa tinha que responder um crivo. E eu fui lá, porque eu tinha intimidade para ir lá, conversar com ele. Eu conhecia ele desde criança, pastor. Eu fui lá e falei, eu não quero. Por quê, Flávio? Eu falei, porque eu não tenho marido, meu filho não tem pai. Eu vou ser o primeiro mesmo que ele vai excluir. Porque a hora que ele começar a falar lá em cima do púlpito, eu vou falar, é mentira. É mentira. E aí ele nunca me perdoou por isso, porque ele disse que eu acabei com o ministério dele, que depois o pastor Luiz chamou ele lá e acabou com a vida dele, realmente. Lá numa reunião de obreiros, foi, chamou ele, até de palavrão. Então, assim, mas não tem condições, sabe?
A gente vê muitas famílias destruídas dentro da igreja. O marido está lá, pimpão, e a mulher está destruída, acabada. E ninguém sabe o que esse cara é lá dentro de casa. Ele reprimia o meu filho de um jeito que o Pedro Henrique, com 4 anos, 5 anos, ele não andava na igreja. De tanto medo que ele tinha do pai dele lá de cima falar alguma coisa e ele passar vergonha. Ele ficava mudo, porque ele chamava a atenção das crianças mesmo, das mães. Quando ele pegava um Cristo na reunião de obreiro, a pessoa, coitada, morria. Porque toda reunião ele achava um que ele pegava para Cristo e acabava com esse cara. E eu sempre saía em defesa, porque eu não admitia, eu achava um absurdo ele tratar as pessoas daquela forma. Até hoje ele é grosseiro no trato, todo mundo sabe disso, ele é uma porta. Porém, eu vou te falar uma coisa, ele nunca me tratou do jeito que ele trata as pessoas por aí. Ele nunca fez comigo as grosserias que ele faz com as pessoas por aí, que eu já vi e eu já participei. Mas eu nunca permiti que ele fizesse. Eu nunca permiti. Mas se você quer me fazer passar vergonha, beleza. Só que vamos passar junto, nem que eu fique pelada. Você vai passar vergonha comigo. Sozinho eu não falo. Então, assim, a minha relação com ele sempre foi de embate. Porque eu nunca aceitei o posicionamento dele. O não posicionamento. E aí agora, a coisa se agravou muito por conta daquele maldito vídeo, daquele podcast que ele fez falando de família e me incluindo. E o meu filho foi o Luca que achou no YouTube. E veio me mostrar: mãe, olha o que meu pai está falando de você. Se você perguntar para eles o que eles têm para falar sobre o pai, eles não vão falar nada sobre o pai. Agora, se eles têm, o que eles têm para falar sobre mim? Tem história de futebol, tem história de xadrez, tem história de cinema, tem história de parque, tem história de choro, tem história de tudo. De tudo. Ô, Flávia, ele ajuda os filhos economicamente? Ele está pagando pensão? Não. Há anos ele não paga pensão. Há anos. Vou falar para você que a pensão ficou acordada, o valor ficou acordado no seguinte: era R$350, porque ele não podia pagar a pensão. E eu morava, ele cedeu a casa para eu morar. Eu continuei na casa. Então, era como se ele pagasse um aluguel para mim. Então, o advogado ficou esse valor, tipo assim, para me ajudar nas despesas, porque eu estava na casa. Eu fiquei nessa casa durante muitos anos, depois eu saí de lá. E ficou por isso mesmo. Essa pensão continuou R$350, só que daí ele parou de pagar há anos. E isso era R$350 para os dois. Para os dois? Para os dois. O Luca vai fazer 16 anos. Faz 16 anos que a pensão está nesse valor e ele não paga. E como você conseguiu criar os meninos sem ele? Eu me faço essa pergunta também. Sabe por quê? Porque eu sempre trabalhei. Graças a Deus eu sempre trabalhei. Mas eu sempre pude contar com a minha mãe. Minha mãe nunca, se me viu passar alguma dificuldade, ela sempre supriu, me ajudou. Meu pai, minhas irmãs, meus tios, que hoje não moram aqui, moram no Brasil. Mas eu nunca tive só, graças a Deus, a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias. Todos os dias. Eu ouvi da boca dele muitas vezes que eu não era crente. Você é crente? Deus sabe que eu sou crente e eu sei quem eu sou em Deus. E acabou. Não me interessa o que ele acha. Quem não é crente é ele, que está mentindo no altar. E isso vai ter um preço que eu tenho até medo de pensar. Eu tenho medo de pensar. Ele já tem uma vida que é um horror. Que é mentira. Essa cara bonita que aparece aí é mentira. Ele não tem nada. Nada. Como assim? Como assim? Ele não tem casa. Ele não tem onde pousar a cabeça dele. Ele não tem casa, ele não tem teto. Quando ele está aqui em São José, ele fica na casa da cunhada dele, ali na roça, onde eles viveram a vida inteira. A mãe dele morava ali do lado, só que hoje uma sobrinha mora na casa que ele morava, e como ele está sempre em viagem, então ele fica ali na casa da cunhada quando está em São José. E é isso. Ele só tem um lugar para ficar quando ele está viajando, porque daí ele está hospedado na casa de alguém. Perguntou onde ele mora, ele não tem casa. Ele não tem casa. Quando ele chega de viagem, ele não tem a condição de chegar em casa, que nem ele chegar, tomar banho, e ter uma comida, e ter uma cama, ter um pijama. Ele não tem.
Ele não tem. Ele fugiu de mim e do meu filho lá na roça, lá onde ele morava, porque ele não queria que a gente visse ele. Até parece que eu não vou reconhecer ele à distância. Ele Ele fugiu. não é louco. Eu sei quem ele é, eu sei o que ele vive. Mas ele quer ostentar, né? Ele quer ostentar. O problema é dele, não me interessa. Mas a questão é que eu sei que a psicologia explica que quem não recebeu não vai saber dar. Ele não recebeu amor. A família dele, ele vem de um histórico terrível. Abandonou, ele nem conheceu, a mãe sofreu sozinha para criar, e eu respeito muito, eu gostava muito da mãe dele, não tive nenhum problema com ela, nem com a família dele, eu me dou muito bem com eles. Mas foi uma criação muito difícil. Muito difícil. Só que eu acho que quando você tem filho, Deus também te ensina a ser pai. Deus também te ensina a ser pai. Não tem como não ter instinto. Um animal tem instinto. E um homem é um ser racional, ou pelo menos era para ser. E eu não posso aceitar, eu nunca aceitei, eu sempre fiquei indignada com a questão dele ser um cara que tem o potencial que todo mundo sabe que ele tem. E ele não conseguir cuidar dos filhos dele. Como? Eu já vi ele, na época que a gente tinha igreja aberta, lá no Teleparque, a igreja bombava. Ele entrava na favela para socorrer o filho de uma irmã, de uma senhora lá da igreja, porque ele estava nas drogas. Ele entrava na favela de madrugada, porque ela pedia socorro, e ele ia lá, e ele fazia, ele acontecia, ele levava para a clínica, para a casa de recuperação, ele se doa. E como que ele não consegue fazer isso com o filho? Não vou aceitar isso. Nunca vou aceitar isso. Então, não me interessa se quem não recebeu não sabe dar. A partir do momento que você constitui família, peça para Deus te ensinar, que Ele vai te ensinar. Mas ele não tem essa vontade. Ele não tem essa boa vontade. Depois dessa droga, desse vídeo que ele postou, o Luca começou a querer chamar atenção, a fugir de casa. E 2 vezes a polícia encontrou ele na rua, meia-noite. E ele tem um atraso. Eu não sei o que aconteceu com esse menino lá fora. Ele não lembra. E a última vez ele passou a noite fora de casa. E aonde o Edu estava? Viajando. Viajando. Ele sabe disso? E ele, agora, tem 15 dias. Não, mas ele sabe que o filho fugiu de casa? Ele sabe disso? O pastor? Ele não sabe. Ele sabe. Ele sabe porque, assim, eu, às vezes, durante muitas coisas que acontecia, eu não falava para ele, sabe que eu sabia que eu não podia contar com ele, só que depois, de uns anos para cá, eu falei, não, para, mesmo que ele não vá me ajudar, eu não vou sofrer sozinho. Eu vou causar nem que seja dor de cabeça para ele. Eu aviso ele, porque a minha esperança é que ele tenha uma reação. Mas, às vezes, ele teve quando soube do seu conhecimento? Quase não teve. Eu vou falar para você que ele quase não teve, porque se eu penso, né? Se eu tenho um cachorro, um animal de estimação, e ele escapa, ele sai, eu começo a procurar ele, eu quero esse bichinho de volta. Agora, um filho que você sabe que talvez não saiba se defender lá fora, porque ele não sabe se defender lá fora. Da maldade do mundo, ele não sabe. O que aconteceu? Das 2 vezes eu chamei a polícia e ele apareceu aqui com cara de paisagem. A polícia estava aqui. Quando a polícia chegou, ele chegou atrás. Ele não queria descer do carro. O policial teve que me perguntar quem era que estava ali. Eu falei, o pai. Ele falou, não desceu do carro por quê? Ele que deve milhões de pensão e tem processo. E ele bateu lá no vidro. O senhor não vai descer por quê? Me dá o seu RG. Ah, boa noite, senhor. Uma moça. Cadê a grosseria, a valentia? E na hora de ir embora, ele não deu sequer um abraço no Luca. Ele falou assim, amanhã eu venho aqui pra gente conversar. E o Luca, tá, tchau, pai. Totalmente sem noção do que estava acontecendo. Para ele, estava uma brincadeira. Ele estava adorando andar de viatura. Para ele, foi uma aventura. E ele ficou no outro dia esperando o pai. Ele veio? Você também veio. Ele promete, não cumpre.
ele não visita, e não existe uma lei nesse país que obriga um pai a cuidar do filho. Quer dizer, a mãe, se não cuidar, ela perde a guarda. Mas o pai, se ele não cuidar, não vou nem te falar a palavra que veio na minha cabeça. Eu sou crente. Você procurou a justiça já por conta dessas pensões atrasadas? Só que a justiça, ela é morosa e às vezes ela não acontece. Eu já procurei várias vezes e eu desisti das outras vezes por conta do tempo, por conta de tanta coisa que a gente resolve dar conta da vida de gente mesmo, porque você não tem nem esse tempo de ficar indo lá. Sim. Eu já passei o processo e mesmo assim enrolou. Ele parou de pagar e ficou por isso mesmo. Ele tá aí, andando por aí, né? Então, pagando de gatão. E aí, assim, o que acontece? Até perdi o rumo, falando. Mas, assim, a questão é que ele promete coisas que ele não faz nem o mínimo, sabe? Ele não precisava nem prometer nada. Eu não queria nem que ele prometesse nada. Eu só queria que ele fosse pai para os meus filhos. Só isso. Só isso, mais nada. Eu não quero nada dele, ele siga a vida dele do jeito que quiser. Eu só queria que ele tivesse a responsabilidade para com os filhos. Não interessa se o Pedro Henrique tem 23 anos, ele vai ser pai dele o resto da vida. E assim, ele já criou um oceano, ele criou um abismo entre ele e o Pedro Henrique. Ele só vai recuperar o Pedro Henrique se Deus fizer um milagre. O Pedro Henrique é o mais velho, né? É o mais velho? Mais velho. Então, assim, estão acontecendo duas coisas muito graves e ele não se posicionou. E ele vem se posicionar sobre mim há 16 anos, coisa de 16 anos atrás. Cala a boca. Eu falei para ele, fala de você. Fala de você. Fala que você não paga pensão. Fala que você não cuida dos seus filhos. Que os nossos amigos mais próximos sabem disso. Os nossos amigos mais próximos sabem disso. A família dele sabe disso. Que essa é a realidade. Ô, Flávia, deixa para quem está nos acompanhando aqui, para ficar claro, esse comportamento dele é um comportamento que ele sempre teve, não é um comportamento que começou depois da separação, não é isso? É um comportamento que ele sempre teve. Só que agora eu não aguento mais. Agora eu não consigo mais ver e não falar nada. Porque eu nunca falei. Eu nunca falei. Só quando ele me irritava muito com essa coisa de não pagar pensão, por exemplo, o Luca toma vários medicamentos. E ele toma um medicamento controlado, custa R$300 a caixa. E ele precisa de 2 caixas por mês. E não tem na rede. Não tem na rede pública. É o melhor para o comportamento, porque a questão do Luca é comportamental. É o melhor que tem para o comportamento. A gente não tem convênio médico, porque todas as vezes que ele se propôs a fazer, ele não pagou. E aí eu só passava raiva. Então não adianta. Ele até falou, esse tempo atrás, me mandou o contato de uma moça que era fazer um convênio. Falei, não vou fazer, porque você não apaga nem a luz da sua casa, que dirá a pensão. Eu não vou fazer. O Luca precisa de um convênio. O Luca precisa. Teve um dia que eu postei no Facebook, procura esse pastor Carlos Eduardo, vivo ou morto, porque o Luca estava em surto. Aí os amigos dele, que são meus amigos, acharam ele me mandou mensagem. Ele não responde. Ele nos ignora. Eu mando 50 mensagens para ele. Eu preciso do dinheiro agora. Agora, eu preciso de dinheiro para isso. Ele não responde. Você pode xingar ele e falar que ele é a pior pessoa do mundo. Ele te ignora. Ele consegue, ele é frio. Então, dessa última vez que eu falei para ele, falei, Lucas sumiu de novo. Mas mesmo, você não fecha essa casa, que não sei o quê. Falei, eu fecho a casa, só que eu trabalho. Eu não posso ficar 24 horas com o olho em cima do Lucas. E na primeira brechinha que tem, ele some. Por quê? Porque ele quer sair, ele quer brincar na rua. Só que ele sabe que se ele voltar, eu não vou deixar ele sair de novo. Então, ele não quer voltar. E sabe para onde que ele vai? Todas as vezes que ele some, ele vai para o lado da casa do pai dele. Eu conversei com a médica ontem, psiquiatra, que eu achava que isso era coisa da minha cabeça. Mas eu sei que ele vai, porque eu já fui para lá e achei. A médica falou que isso tem tudo a ver. Tipo assim, essa fuga dele. Ele tá buscando o pai.
E cadê o pai? Você não mora em São José? Você não mora mais com a mãe? Você não mora mais com o pai? Tudo bem. Você pode ligar todos os dias, não pode? Você pode ligar. Você pode fazer uma chamada de vídeo. Você pode perguntar, tá precisando de leite? Tá precisando de um chinelo? Nunca ele fez essa pergunta. Ele nunca fez essa pergunta. Tá precisando de alguma coisa? O Lucas, essa medicação custa esse valor. Graças a Deus, Deus tem um amigo nosso que sempre consegue as amostras grátis para mim. Amigo em comum, inclusive. Muito amigo, gosto muito deles. Só que às vezes não consegue. Uhum. E aí a gente tem que se virar e comprar essa medicação. E nem sempre eu posso contar com ele, quase nunca. Quase nunca. Então não interessa de onde vai sair, eu tenho todos os dias, há 16 anos, graças a Deus, não faltou pão na minha mesa. Faltou. Porque quando eu me separei dele, antes de eu me separar dele, Deus me disse assim um dia: vou trocar o sacerdócio da sua casa. Porque eu já não aguentava mais aquele casamento falido. E eu nunca fui o tipo de mulher que tivesse a intenção de empurrar uma vida com a barriga. Eu falo para todo mundo, eu já sou pobre, mal amada, eu não seria nunca. Nunca. Porque Deus sempre falou para mim que Deus me deu a ele como um presente. Eu não casei fora da direção de Deus. Eu perguntei para Deus antes. E ele não falou para mim que não. Então, olha para você ver. Então é aquilo. Ninguém traz estrela na testa. A concepção dele, nem crente eu sou. Mas eu sei quem eu sou em Deus. E esses anos todos eu oro pelos meus filhos todos os dias quando eles estão dormindo. Desde que eles nasceram. Eu vou lá. E hoje Deus fala para mim: livrei da morte por causa das suas orações. Isso do Luca não foi nada. O Pedro Henrique também, há 2 meses atrás, levou 18 tesouradas nas costas, numa briga. Meu Deus. Bebeu, colocaram um negócio na bebida dele lá, e ele perdeu a noção de tudo, e ele foi esfaqueado. E ele andou 4 horas sangrando, e só depois da delegacia que trouxeram ele para o hospital. Ele quase morreu. E eu falei para ele, ele não estava aqui, mais uma vez ele estava em viagem, e ele não teve a coragem. Ele conversou comigo, conversou com o Pedro Henrique. Não, nem conversou com o Pedro Henrique, ele não teve coragem de falar com o Pedro Henrique. Só xingou ele para mim. Não, o que é isso? Não sei o que. Aquele, como é que eu posso dizer? Coisa de pai, sabe? Esqueci agora a palavra. Mas, como que você tem um filho que você quase perde, e a sua reação não é de vir correndo ver se esse filho está vivo, conferir se ele está vivo? Ele foi visitá-lo? Ele foi visitá-lo? Depois disso? Não, ele não veio. Ele não veio dar um abraço ao filho dele. Ele não veio nem para dar um sermão. Ele não consegue, ele não tem moral para isso, ele não consegue. Até porque o Pedro Henrique não aceita mais. Mas ele, como pai, era a obrigação dele vir. Ué, eu também, como mãe, eu queria fugir daquela situação, mas como que eu ia abandonar meu filho? Então, eu falo, meu Deus, chega, eu não posso mais compactuar com isso, eu não posso mais permitir que esse imbecil, fale tanta coisa, fale tanta coisa, até coisas, assim, que são reais, ele fala em nome de Deus, tem gente morrendo aí, ó, lá no meio na nave da igreja, ou seja, lá onde for que ele esteja, tem gente morrendo, que precisam realmente ouvir a palavra, só que ele e os dele vão morrer aqui dentro de casa, e ele não vai fazer nada. E eu vou assistir isso até quando? Ele não vai continuar ferindo os meus filhos. Ele pode continuar com a vida idiota que ele leva, porque é uma vida em vão. Em vão. Eu já falei para ele, você pode pregar o que você quiser, você sabe que tudo isso é em vão, porque os da sua casa você abandonou. E a palavra diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio, é pior do que quem negou a fé. Você sabe disso melhor que eu. E hoje eu vejo meu filho falar, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não volto para a igreja porque eu não quero ser igual ao meu pai.
Deus falou para ele, eu quero você no altar. Ele, eu não quero ser igual ao meu pai. O Lucas, sabe, tudo isso acontecendo. E então, assim, se um pai não se comove diante de uma situação dessa, filho, esquece, esse ser humano não, ele não pode ser chamado de ser humano. Ele não pode ser chamado de ser humano, sabe? Então, assim, a minha questão hoje aqui é que eu falei para mim, para Deus e para os meus filhos, ele pode fazer da vida dele o que ele quiser, falar de quem ele quiser, falar até de mim, porque comigo que não faz diferença nenhuma. Só que continuar ferindo os meus filhos, ele não vai mais. Eu não permito. Eu não permito mais. Eu não permito mais. Porque até aqui ele criou um buraco tão grande, uma ferida tão grande no coração deles, que é só Deus que pode curar. É só Deus que pode curar. E eu falo isso para eles todos os dias. Mãe, mas eu não quero saber, eu não vou perdoar, eu não vou. Se acontecer, se ele tiver que me parar na minha mão para ele sobreviver, ele morre. Porque eu não vou sofrer. Isso é muito duro de ouvir, falar de um pai. Sim. Porque se ele cair na minha frente, eu socorreria ele. Mas ele não me socorreria. Você acha? Absoluta, que se ele caísse na minha frente, eu seria a primeira pessoa a estender a mão para ele. Eu faria isso. Mas ele não faria. Se ele não faz por um filho, ele vai fazer por mim? Esquece. Se você não se comove pelo seu filho, você não vai se comover por ninguém. Por ninguém. Ele é uma pessoa de coração muito duro. A família dele é. Eles vêm de uma vida muito dura. A avó dele foi escrava. Eu conheci a avó dele. A avó dele já estava esclerosada quando eu conheci, e ela fazia xixi na roupa, lá na igreja. E eu ficava com dó, porque eu via as tias dele levando ela pro banheiro, mas aí, tipo assim, ela já tinha feito. Bem velhinha. E porque o meu tio dirigiu a igreja que ele congregava, a gente ainda era solteiro. E, assim, eu ficava, nossa, que dó, né? Que judiação, porque eu achava que ela tinha vergonha. E aí eles falavam para mim, porque você não sabe do que ela é capaz. Você não sabe o que ela já fez. Então, assim, ele é filho de uma família que era numerosa. Ele teve 8 irmãos, se eu não me engano. Morreram todos, só sobrou 3. Só sobrou ele e mais 2 irmãs. O resto morreu. Aí morreu assassinado, morreu, pulou da ponte, ali do alto da ponte, morreu, ainda era criança, pulou no rio. Morreu afogado. Então, assim, é uma história de vida muito triste. Muito triste mesmo. Então, assim, ele teve a opção, e ele ainda tem, porque ele ainda está vivo, de querer de fazer diferente. Tipo, ele não teve pai, mas por que ele tem que replicar isso? Essa história, ainda fazer a história pior? Fazer a história muito pior. Ele, com a instrução que ele tem, não posso aceitar. Não posso aceitar. O Flávia, você teme que os seus filhos sigam o exemplo dele, de ser um mau pai, de ser insensível com os filhos? Eu temia, sabe? Mas graças a Deus, o sonho do Pedro Henrique é ser pai. Ele ama as crianças da nossa família, ele ama as crianças da vizinhança, ele dá vida pelo irmão, ele dá vida pelo irmão. Ele chegou, com esse sumiço do Luca, ele chegou a procurar o Luca na maior boca de fumo aqui do Tesouro. Ele foi lá, sabe aonde que ele foi? Eu não sei se você já ouviu falar, mas aqui no Tesouro tem a maior boca de fumo de São José dos Campos. E lá tem um lugar onde eles matam as pessoas, que chamam as valas, onde eles vão fazer os acertos de conta na linha do trem. Ele foi lá olhar em todas as valas para ver se o Luca não estava lá. Penso que é isso na cabeça de um irmão que se considera pai, porque teve uma época que o Lucas chamava o Pedro Henrique de pai. Caramba. Quais são as idades dos dois? Eles têm 8 anos de diferença. Só. Então o Pedro Henrique sempre assumiu uma responsabilidade que não era dele. Sim. Não era dele. E o pai dele está vivo e está aí fazendo horrores no mundo. Cadê esse cara idiota? A minha vontade é dar um tiro na cara dele. Deus nunca me permitiu tete a tete com ele. Porque eu acho que se um dia ele aparecer na minha frente, assim,
o impulso que eu tenho é de voar na garganta dele, sabe? Mas Deus nunca permitiu. Nos momentos em que eu estive com essa raiva tão aflorada, ele não me apareceu, sabe? Ele não apareceu para mim. E graças a Deus por isso. Mas, assim, as poucas vezes que a gente precisa contar com ele, ele estraga tudo, sabe? Ao ponto de... eu fiz um boletim de ocorrência há pouco tempo atrás, por agressão. Ele agrediu você? Ele tentou... Não é que ele tentou me agredir. O Luca teve um problema aqui na rua e, coincidentemente, ele estava em São José. E eu liguei para ele e falei, você precisa conversar com o Luca. Porque eu sempre pedi para ele, você não está em São José? Beleza, você não pega eles nunca? Fazer o quê? Então, pelo menos, liga para o Luca todos os dias. Não, mas também não liga, de jeito nenhum. E aí, nesse dia que ele arrumou essa confusão aqui na rua, eu liguei para ele e falei assim, eu preciso que você converse com o Luca, porque aconteceu uma coisa muito séria, assim, assim, assim. Ah, eu tô aqui, eu vou aí. Eu falei, você tá em São José? Tô. À noite eu vou aí. E ele mora perto. Quando ele tá aqui em São José, ele tá perto da gente, perto. Questão de minutos, ele chega aqui. Mas ele não vem ter isso. E aí, o que acontece? Ele veio à noite. Do jeito que eu tava aqui na minha casa, na cozinha, eu fiquei fazendo as minhas coisas, eu deixei eles conversarem lá na sala. Ficaram, conversaram, depois ele veio aqui para a cozinha. Sentou aqui na mesa, o Luca na outra cadeira, e aí ele começou, tirou a cinta, colocou em cima da mesa, assim, o cinto, para pressionar o Luca, e vai vendo. E aí o Luca já estava com medo daquele cinto ali na mesa, e ele começou a falar, porque não sei o que, porque ele fala alto, todo mundo sabe disso, porém o Luca é todo ele. O Luca é escrito ele, não é só na cara, não, é no jeito também, é no gênio também, é em tudo. Eu repreendo da vida dele todo dia esse espírito de dor. E aí, ele começou a falar, e o Luca começou a falar alto. E aí ele falava pro Luca, fala baixo, cala a boca, assim, cala a boca. E o Luca, quanto mais você fala para ele, mais ele fala, mas ele não adianta, é do cognitivo dele. A médica já me explicou. Se você quiser que ele se acalme, você tem que falar baixo com ele, para ele te ouvir. Porque se você gritar, ele vai gritar mais. E ele, quanto mais ele mandava o filho calar a boca, mais o Luca falava. E na mesma altura. E aí ele ficou de pé e deu um chute na cadeira, no pé da cadeira. Só que no que ele deu um chute no pé da cadeira, o Luca assustou e a cadeira deu uma rodada, assim. Só que da onde o meu filho, o outro filho estava, ele viu que não era um chute, ele deu uma joelhada, assim, ia acertar aqui na costela dele, alguma coisa assim, só que o braço da cadeira não permitiu, então o chute foi na cadeira. E o Lucas, quando ele fez isso, o Pedro Henrique já veio na direção dele e falou, você não vai bater no meu irmão. E tanto o Pedro Henrique quanto o Lucas são do tamanho dele, o Lucas tá até maior. E aí ele falou, não, eu não vou bater no seu irmão, não, mas você eu vou arrebentar. Por quê? Porque o Pedro Henrique hoje já responde, o Pedro Henrique hoje já fica indignado. Ele não é mais aquela criança que era reprimida por ele. Hoje ele toma as dores do irmão, são as minhas dores. Quem me ajuda a pagar as contas da casa é ele. Há anos. Então, ele falou, e aí eu entrei na frente dele. Eu falei, não, você não vai bater no Pedro Henrique. Porque daí, tipo assim, ele não ia bater no Luca. Não, mas ele tava com tanta raiva das malcriação, das coisas que o Pedro Henrique estava fazendo para ele, que ele tava com uma sede de pegar o Pedro Henrique. Porque ele ameaçava no telefone, quando eu te pegar, você vai ver só. E o Pedro Henrique fala, vem, olha isso. E aí eu fiquei entre eles. E eu fiquei empurrando, ele é grande, eu fiquei embaixo do queixo dele. E o Pedro Henrique atrás de mim, e ele puxando o Pedro Henrique pelo capuz da blusa. E eu empurrando ele para o outro lado, e o Lucas puxando ele para o outro lado. E eu sei que nisso, a mão dele que estava do outro lado, que tentou bater no Pedro Henrique, me acertou no rosto. Porque eu entrei entre eles. Ou seja, ele veio aqui para conversar com o Lucas sobre uma agressão na rua que não podia acontecer. Uhum. E ele saiu daqui porque eu chamei a polícia, porque ele quis bater em nós três. Não é que ele quis bater.
Você entende? Uhum. Que eu tomei, por exemplo, na frente. Isso nem se enquadra como Maria da Penha, porque eu entrei na frente. Mas ele... Com um acidente, basicamente, né? Assim, tipo, não tem condição, sabe? Não tem condição. E aí essa pessoa acha que ela tem o direito de fazer acontecer, de falar horrores. Até por mim. Eu sei que isso ia chegar, eu sei que essa hora ia chegar, porque já há muito tempo Deus fala para mim que vai parar ele. Eu sempre falei para Deus, falei, Jesus, o senhor não é sério? O senhor não é sério? Quando o Pedro Henrique era pequeno, que ele viajava, o Pedro Henrique ficava com febre em casa, era só ele sair de casa. E quem estava lá? Eu, sozinho, a vida inteira. Quando eu tive meus filhos, ele não estava aqui. Quando eles nasceram, ele não estava. Nunca. Nunca. Eles estavam onde? Em viagem, no Nordeste, pregando. Pregando, ó. Pregando o quê? Se a família dele está aqui, desamparada. Isso. Sabe? Só que daí chegou uma hora que eu falei para Deus, eu quero justiça. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Eu quero justiça. Não posso aceitar. Sem falar que o meu filho não sabe nem se defender dele. Então, assim, e vendo o ódio crescer na vida do outro. E aí? Que vida é essa? Seria melhor que ele tivesse morto. Seria melhor ter um pai morto do que um traste desse como pai. O Pedro Henrique fala, mãe, se eu não tivesse pai, eu seria mais feliz. Ele fala isso. Ele fala. E era o mesmo sentimento que eu tenho quando eu era casada com ele, que eu era viúva de marido vivo. Eu nunca pude contar com ele para nada. Para nada. Aí quando eu faço um escândalo, que eu ameaço chamar a polícia, o bombeiro, a vanguarda e tudo, aí ele me manda R$200. R$100. Entendeu? Só que assim, não passa pela cabeça dele que todos os dias precisa ter pão. Todos os dias precisa ter leite. O Luca toma 6 comprimidos de manhã, mais 5 de noite, ele precisa se alimentar bem. São medicamentos tarja preta. Ele precisava fazer terapia. Ele não tem condição de fazer terapia. Ou seja, ele podia estar mais avançado. E ele não está, por quê? Porque a gente não consegue. E aí? E aí? Ele conhece tanta gente, ele não se mexe. Entendeu? Muitas pessoas que conhecem ele me conhecem. O Shakespeare, por exemplo, Shakespeare, quando ele fala, eu não acredito, Flávio. Eu não acredito que ele está fazendo isso. Depois, assim. Então, assim, eu fico muito triste, sabe? Eu nunca falei sobre isso, porque muita gente sabe também disso. Os amigos mais próximos sabem disso. Mas chega uma hora que, assim, Deus falou para mim, a justiça é minha, não é sua. Um dia. A vingança é minha, não é sua. E eu vou fazer justiça por eles. Deus falou que eu ia fazer por eles. E eu falei, amém. Se o senhor fizer por eles, para mim já tá bom. Para mim tá ótimo. Porque se eles sofrem, eu sofro. Se dói neles, dói em mim. Se dói em mim, já dói neles também agora. Que agora eles entendem, né? Então, assim, você acha que depois dessa entrevista ele pode mudar? Depois dessa exposição? eu espero. Essa é a minha única esperança. Sim. Que ele acorde, sabe? Que ele se posicione como pai. Como pai. Porque filho vai precisar do seu pai o resto da vida. Não interessa, eu tenho 47 anos. O meu pai também, quando criança, não cuidou. Hoje, depois de uns anos, ele reconheceu que ele foi um péssimo pai e hoje ele fala, hoje eu tento fazer o máximo que eu posso para recuperar, não para recuperar o tempo perdido, mas para fazer valer a pena o tempo que ainda tem. Sim. Então, hoje é um super avô. Hoje ele é um super pai para mim. Mas eu precisei perder o meu padrasto, que eu amava como pai, para enxergar o meu pai. Entendeu? Mas o meu pai,
ele é um cristão desviado, meu pai há muitos anos, mesmo estando afastado da igreja, meu pai tem um temor, ele tem um temor de Deus muito grande, e ele fala que assim como para em Ageu, que Deus enviou as pragas lá, o gafanhoto, a locusta e tudo mais, o pulgão, para destruir tudo, que o povo era rebelde, mas depois Deus se arrependeu das pragas que ele mesmo enviou. Por quê? O que eu entendo com isso? Que o tempo realmente não volta. Mas Deus pode fazer valer a pena o tempo que ainda tem. Deus pode fazer valer a pena. Sim. Mas a pessoa precisa ter esse entendimento, ela precisa querer. E ele não é ignorante, ele sabe disso. Deus tinha muitas promessas, eu ouvi muita coisa a respeito do meu casamento. Não desiste, não faz isso, que Deus vai fazer, Deus vai tratar, Deus vai não sei o que lá, Deus vai mover, Deus vai fazer. Eu ouvi muita coisa sobre isso. E durante muitos anos eu falava de Jesus e tudo que o senhor falou. Mas eu entendi também que era uma luta que eu lutava sozinha. Ele não queria. Para ele estava cômodo. Para ele estava perfeito. Claro que estava. Ele viajava, na vista das pessoas, aos olhos do povo, ele era um homem bem-sucedido. Ele era casado, ele tinha uma igreja montada, que dava super certo. Ele era uma pessoa conhecida, ele tinha filho, ele tinha esposa, ele tinha casa, comida e roupa lavada. O povo aí fora não sabia da vida dele. Não sabia o que eu tinha dentro da minha casa. Então, para ele, estava perfeito. Ele podia passar meses fora, que nem ele fazia, que quando ele chegava em casa, a casa dele estava esperando ele. E eu? E o meu filho? Eu falei, não, Jesus. Eu não me casei para isso. Eu não tive filho para isso. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Até aqui deu para mim, agora eu não aguento mais. E quando ele saiu de casa, eu nunca tinha 2 meses. E aí Deus falou para mim, Deus falou antes que ia trocar o sacerdócio da minha casa, eu não entendi. Eu falei, Jesus, o que é isso? O senhor vai matar ele? Vai me dar outro marido? Não. A pastora falou, não é isso. Quando Deus fala que vai trocar o sacerdócio, é porque Deus está fazendo o quê? Deus está tirando a autoridade que deu a ele e está passando para você, porque ele não está sabendo cuidar da casa dele. Como que um pastor... Olha a situação. E eu fiquei, meu Deus, como assim? E de lá para cá, isso aconteceu. De lá para cá, quem sustenta a minha casa sou eu e Deus. De lá para cá, quando eu não estava trabalhando fora, eu estava trabalhando dentro de casa, fazendo pão e bolo, e vendendo na porta da minha casa. Pães e bolos a vida inteira. Eu sustentei os meus filhos com os meus pães, os meus bolos, e até hoje quem paga a conta aqui de casa é os meus pães e os meus bolos. E o Loas do Lucas, que ajuda a pagar as contas. Eu não posso contar com ele, quase nunca. Quase nunca. Difícil até pedir, porque... Mas eu peço assim mesmo, porque eu tenho que pelo menos incomodar ele, senão não tem condição. Entendi, Flávia. Quem me sustentou? Deus. Quem nos sustentou até aqui foi o Senhor. Até aqui, eu posso dizer para você, que até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus. O meu filho, Pedro Henrique, ele sonha em ser pai, ele sonha em casar, ele quer constituir família, ele quer fazer faculdade. Esse ano ele já fez a matrícula, ele vai começar a fazer psicologia, ele cuida do irmão, enfim, nós três sempre fomos um pelo outro. Nós três sempre fomos muito parceiros. Muito, muito. Eu posso dizer para você que depois que eu engravidei, desde que eu engravidei do Pedro Henrique, eu falo para ele, eu me sentia muito sozinha, porque o pai dele viajava muito já nessa época, então eu ficava em casa sozinha porque eu trabalhava. E quando eu chegava em casa, eu tinha medo de entrar dentro da minha casa, porque essa casa que eu morava lá no Guimarães, o quintal era aberto, e tinha muito mato, e eu tinha medo de entrar. E quando eu soube que eu estava grávida, porque um tempo atrás Deus falou para mim que ia me dar um filho varão. Os meus filhos não estão aqui por acaso, não, eles são promessas, eles vieram porque eles eram promessas de Deus. Deus me disse que daria.
E eu falei para Deus, eu quero eles assim, 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 e eu quero que eles sejam inteligentes como o pai deles. E eles são. Eles têm o mesmo ímpeto do pai deles. E algumas características também. Várias. Alguns que eu não gosto, mas tem. E aí o que acontece? Ele, depois que eu engravidei do Pedro Henrique, eu falo para ele, eu nunca mais me senti sozinha depois que Deus me deu você. Eu nunca mais senti medo de entrar em casa depois que ele estava com ele no meu meio. Então, assim, a nossa ligação não tem tamanho. E eu sinto muito, 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 muito pelo Edu, porque ele nunca vai saber o que é isso. Porque ele perdeu, ele quis perder. E agora não tem mais volta. Falei, você não sabe, você não tem noção do que você perdeu. Você perdeu 2 vezes. Você perdeu porque você não teve pai. E você perdeu de novo porque você não quis. Então, assim, infelizmente, um dia ele me disse uma coisa, a gente morava ainda na Zona Norte, ele morava num condomínio perto da minha casa e eu morava nessa casa onde eu te falei. E aí, um dia ele saiu na janela do apartamento dele, a gente já estava separado, e ele disse que estava olhando, já era tarde da noite, e ele estava olhando para o nada. Tinha só um monte de terra, assim, e ele estava olhando para fora. E ele me ligou, mandou mensagem, me ligou e falou para mim, perguntou se eu estava acordada, eu falei, não tô, né? Você me acordou? Aí eu falei, e aí, o que tá fazendo? Estou aqui olhando para o nada. Falei, por quê? Falou, porque esse vai ser o meu fim, sozinho e vazio. Vai ser assim, meu filho, sozinho e vazio. E ele profetizou isso na vida dele. E a vida dele vai ser assim mesmo. A vida dele já é assim hoje. Porque ele só é alguém, ele só acha que é alguém quando ele está numa tribuna. Fora de lá, ele não é ninguém. Fora de lá, ele não tem família. Eu falo para os meus filhos, não esquece nunca uma coisa, a sua família é o seu ninho. A sua família é o único lugar que você vai poder voltar a acontecer o que acontecer. É o único lugar que você vai poder correr. Você cuida da sua família, porque você é o seu ninho. E ele não tem ninho. E eu não falo isso com prazer, eu falo isso com muita tristeza. Porque uma vez que você se coloca na posição de querer casar, constituir família, você está construindo uma família. E isso tem um valor muito grande, um preço muito alto. Alguém, o outro lado, ter que cuidar dessa família sozinha, porque você ignora isso, isso vai te custar muito caro. Então, a minha intenção é que ele acorde, sabe? Enquanto é tempo, porque apesar de ter 23 anos, é que nem eu te falei, eu tenho 47, eu preciso do meu pai até hoje. Eu quero meu pai até hoje. Então, enquanto ele ainda está vivo, se ele está vivo, ele tem tempo. Os filhos estão vivos, ele tem tempo. É verdade que ele vai ter que correr muito atrás disso. Mas eu acho que nunca é tarde para você, sabe, rever a vida. A vida dele, eu vou falar para você, olha, aconteceu tanta coisa na minha vida desde que eu me separei dele, a gente construiu tanta coisa, eu e os meus filhos, a gente viveu tanta coisa, e eu olho para a vida do Edu, ele não fez nada. Ele não fez nada, ele não construiu nada. Ele só piorou como pessoa. Ele não tem um canto aqui em São José que ele possa chegar e dormir. Que seja dele. Que obedece. E eu acho que, às vezes, eu acho até que esse é o preço, sabe? E eu já falei para ele, falei, vou falar uma coisa para você, quando eu fico bravo com ele, que eu cobro ele de pensão e ele não me paga, eu vou lá no Facebook, acabo com a raça dele, porque eu vou mesmo. E eu falo para ele, se o que você ganha não serve para cuidar dos seus filhos, você não precisa ganhar nada. Você não vai ganhar nada. Deus não vai permitir que você tenha nada, porque quem é para você cuidar, você não cuida. Se você não cuida de quem de direito, então vai se lascar. Quem corta o gosto não cansa, já dizia minha avó. Flávia, cara, muito, muito forte o seu depoimento. Eu imagino, Flávia, eu tenho falado aqui no nosso canal, que não é um caso isolado que você está vivendo, não. Tem muitos pregadores no altar
gente deve ter dentro da igreja vivendo isso, né? Quantas mulheres? E aí morre de infarto, morre de AVC, fica entrevado em cima de uma cama, porque não aguentou o sofrimento, o corpo para. O corpo para. E aí, é justo? É justo? Não. Não é, gente. Não é. Enquanto, olha, ele podia continuar vivendo essa vida louca dele, o resto da vida dele, falando de mim, se ele quisesse falar, mas que não prejudicasse os meus filhos em nada. Agora, não toque. Olha, eu não me reconheço. Eu não me reconheço se você mexer com os filhos. Não acho que nem mamãe, mas eu não sei o que me dá, eu não consigo me tocar. Eu sou assim. E eu acho que toda mãe tem que ser. Porque quando você vai dar luz a um filho, você vai disposta a dar a sua vida. Você não sabe que você vai sair de lá. Uhum. Eu tive meus parto normal, sozinha, porque nem aquele estava. E ainda, o Luca ainda falava para todo mundo que o Luca não era filho dele. E o Luca é inscrito. O Luca, meu Deus do céu, nasceu com a cara dele todinho. Eu vi a foto, parece mesmo. O perfil? Igual. E o Luca tá maior que ele. Maior. O Luca tá com 1,80m. Ele tem 16 anos. E assim, ele ama o pai. Ele quer o pai. Ele quer o pai. Se o Edu chega aqui, ele pula no pescoço dele. Ele sempre foi uma criança que, assim, na escola, ele aprontava, né? Alguma, brigava lá e tal, que é briguento. São os dois. Saíram ele. O que eles fazem? A professora falava, a diretora, Luca, vou chamar o seu pai aqui, porque você está fazendo isso, 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 aquilo. As crianças choram quando falam que vai chamar o pai. Ele ficava feliz. Vai chamar meu pai? Então chama meu pai. Por quê? Porque ele não viu o pai nunca. Então, ele quer o pai. Só Deus para... Sabe, eu sei que Deus vai agir, eu sei que Deus tem agido, mas eu sabia também que a hora dele ia chegar, porque Deus falou para mim que ia chegar. E a hora dele foi chegando. A hora dele foi chegando. Mais cedo ou mais tarde vai chegar. Eu já falei para ele, você pode fugir o quanto você quiser. Pode mesmo. Usa como é que chama, gente? O oficial de justiça está procurando ele para notificar sobre o processo das pensões alimentícias. Ele foge. Falei, pode fugir o quanto você quiser. Da justiça de Deus, você não vai escapar. Você não vai escapar. Pode ficar tranquilo. E guarde dinheirinho, viu? Porque na hora que a polícia te pegar, não vai ter acordo. Você vai ter que pagar. Porque da outra vez, eu fiz acordo e ele não pagou. Eu avisei ele que ele estava procurado. Estava lá, no edital. E ele estava no aeroporto. Eu avisei ele. A polícia vai te pegar. Não, porque eu não sei. Eu avisei. Falei, dessa vez eu não vou te avisar. Eu não quero nem saber. E você vai ter que pagar. Porque senão você vai entrar. Você vai entrar. Ele tem como pagar? Sabe por que ele tem como pagar? Porque hoje em dia a justiça não obriga mais, você escolhe, a mãe escolhe. Ou por exemplo, a senhora quer que ele pague os 16 anos de pensão alimentícia que ele deve? Se a mãe falar que quer e ele tiver condições de pagar, o juiz vai obrigar ele a pagar, já que ele tem condições. Agora, se ele não tiver condições de pagar, ele vai ser preso. Então, não compensa mais você lutar por algo que a pessoa não tem como pagar. Entendeu? Ele não tem. Então, o que acontece? No meu caso, como ele não tem um pau para um gato, o que vai acontecer? Ele vai pagar as três últimas que ele não pagou e ele vai ser obrigado a pagar daqui para frente. Se ele não pagar daqui para frente, vai rolar um outro processo e uma hora ou outra ele vai ser preso de novo. Entendeu? Então, assim, eu falei para o advogado, eu não vou ficar brigando para ele pagar anos de pensão que ele paga, porque ele não tem. Ele não tem. Eu sei que ele tem menos do que eu. Ele tem menos do que a gente. Eu sei. Eu sei. Então,
Eu só quero que ele tome essa responsabilidade. E ainda que fosse R$ 200, mas que a gente pudesse contar com esse valor, que não tivesse que ficar brigando por causa disso. E assim, se ele não pode ajudar financeiramente, porque todo mundo passa perto, todo mundo fica sem dinheiro, a gente é Uhum. pobre, desde sempre. Então, que ajude de outra maneira. Flávio, eu não posso pagar esse mês R$ 350, mas me dá conta de luz aí que eu vou pagar? Me dá conta de água que eu vou pagar? Eu vou ir levar uma caixa de leite, já que ele mora dentro do atacadão? Sabe? Não, ele não tem esse impulso. Ele não tem essa preocupação. Nossa, vou aí levar um chinelo pro Luca. Um tênis, uma camiseta, uma mochila. Vai começar as aulas. Cadê? Nem sequer pergunta. O que é mais importante, a medicação. Era algo que era para ele. Todo mês ele tinha que falar comigo sobre isso. Falar, tem Uhum. medicamento? Não tem medicamento? Vai conseguir? Não vai conseguir? Porque tem que ter. Cadê? Eu estou aqui pensando que como que eu vou fazer? Porque amanhã eu tenho que comprar remédio. Coincidentemente, ontem ele fez um pix para mim de R$ 500, que deve ter passado um anjo lá. Porque eu estou atrasando há semanas que eu preciso pagar as contas. Mas isso é atípico. Não é uma responsabilidade, sabe? E é algo que tinha que ser natural dele. Eu queria tanto que fosse natural dele, porque é natural de pai e mãe, gente. Eu não consigo chegar, eu tô na rua, eu não consigo vir para casa sem trazer uma sacola de pão e leite. Eu tenho que chegar em casa com pão e leite. Eu sei que os meus filhos vão estar esperando. A vida inteira foi assim. O Pedro Henrique tem 23 anos, ele trabalha fora. Ele trabalha, graças a Deus. Ele chega em casa, é difícil ele chegar em casa sem alguma coisa. Por quê? Porque aprendeu. Desde moleque ele falava para mim, mãe, quando eu crescer, eu vou ser que nem você. Como assim? Vou trabalhar em 2 lugares. Porque eu sempre trabalhei em 2 lugares. Fora e dentro. Não, você vai estudar e você vai ter uma boa profissão e você vai ganhar bem. Nenhum deles nunca disseram para mim, mãe, eu vou ser pastor. Nunca. De jeito nenhum, Deus me livre. O meu sonho era que ele batizasse eles. Quando foi o batismo do Pedro Henrique, a gente já estava separado, ele não estava também. Aí eu falei, bom, ainda falei para ele, falei que queria tanto que você batizasse o Luca, né, pelo menos. O Luca batizou ano passado. Cadê ele? Então é uma frustração, assim, muito grande, sabe? Eu já senti essa frustração em relação ao meu casamento, mas isso eu já superei, graças a Deus. Uhum. Quanto mãe, sabe? Porque é algo é uma frustração que eu tenho, mas assim, não é minha, exatamente minha, porque eu vivo essa maternidade. Mas eu me sinto frustrada por ele, porque ele não teve essa paternidade, ele não sentiu essa paternidade porque ele não teve pai, mas também porque ele não quis ser pai. Porque se ele tivesse tomado essa consciência, eu tenho certeza que Deus ia curar ele da ausência do pai. Certeza absoluta. Porque o meu filho, ele quer ser pai. É uma escolha que você faz, a psicologia explica isso. A psiquiatria explica que quando se você não teve, das duas uma, ou você vai ser uma pessoa que não vai querer repetir a sua história, ou você vai ser uma Uhum. pessoa que vai repetir a sua história. E o meu filho quer fazer a história dele diferente, graças a Deus. Ele quer Que ser. bom, que bom. Eu já sinto que eu fiz um bom trabalho. Sabe? Eu já tenho a sensação de missão cumprida. Ele teve uma entrevista dele agora do trabalho, e na entrevista a gerente perguntou para ele o que te move hoje. Porque a entrevista toda, a dinâmica toda, cada um, os interesses, dinheiro, né? E jovem, que casa, que carro, não sei o que. Ele falou: o que me move hoje é a minha mãe. É a minha mãe que me move. Então, eu falo para você com todas as letras. Eu e os meus filhos somos um pelo outro. Nós somos parceiros. E nós somos parceiros, não é porque eu fiquei falando na cabeça dele, você é parceiro, você é parceiro, você é parceiro, não. Eu falei, mas ele viu essa parceria, eles viram essa parceria. Eles aprenderam de ver. Eles aprenderam de ver. E aí, quando eu vejo o pai deles em cima do púlpito, e eles não querem viver essa história, me dói muito.
porque eles podiam querer ser como o pai, mas não tem como. Uhum. E até vai essa mentira? Até quando eles vão querer, eles vão ter esse vazio desse pai que está vivo e é como se estivesse morto. Até quando, né? Flávia, faltou falar alguma coisa? Eu só agradeço muito mesmo, sabe, essa oportunidade. Eu acredito que Deus vai fazer muita coisa a partir disso, porque isso nunca aconteceu na minha vida, nunca aconteceu. E eu não tinha também esse desejo, sabe? Nunca houve oportunidade. E assim, eu abracei essa oportunidade, não só pela minha casa, porque eu sempre lutei pela minha casa, sempre pela minha casa. E assim, mas agora eu entendo também que tem muitas mulheres dentro das igrejas nessa condição. Muitas mulheres aí, ó, sabe? E sucumbindo aí, ó, morrendo dentro de casa. E talvez muitas delas não consigam reagir. E vão morrer. E é justo isso? Não é, gente. Não é. Deus te fez mãe, mas Deus criou um pai também. Eu não sou pai, que nem tem muita gente que fala, eu fui mãe e pai a vida toda. Eu não sou mãe e pai, não, eu sou mãe. O pai não sou eu. Ele tem pai. E esse pai tem que assumir a responsabilidade. Não quis ter? Então agora você tem que assumir. Não interessa. Enquanto você viver, você vai ser pai. E depois que você morrer, você também vai ser o pai dessa pessoa. Uhum. Então, não posso aceitar tão pouco. Tão pouco. Nem eu aceito tão pouco, os meus filhos vão ter o quê? Nada. Não. Eu quero que pelo menos a justiça de Deus. A justiça de Deus precisa acontecer. E eu acredito que está acontecendo. Eu acredito, eu espero que se encoraje, sabe, a mulherada a pedir pelo menos socorro, a gritar, a pedir ajuda, sabe, a fazer alguma coisa por essas crianças que estão crescendo aí, sabe Deus, no que vai dar com esse crescimento, com essa educação, com essa ignorância por parte dos pais. Muita mãe, olha, o Lucas faz terapia, faz tratamento no SUS, no CAPS infanto-juvenil. Gente, você não tem noção. A maioria das crianças especiais, a maioria, todas quase, das crianças especiais que tem lá, no grupo lá da terapia, não tem pai. O pai abandonou. O pai abandonou. E tem um monte de crente lá. Um monte. Tem uns que até a mãe e o pai abandonou, a avó que cria. E tem famílias com 2, 3 autistas. Uhum. De um filho especial. E o pai abandonou. Ah, não. Eu falo, Jesus, então só extermina essa raça. Extermina. Põe todo mundo no palhão e metralhar. Porque não merece. Não merece. Eu falo, você não pode ser chamado de pai, você não pode ser chamado de ser humano, você não pode ser chamado de nada. Você é a vergonha. Você é a vergonha da raça humana masculina. Eu tenho vergonha de falar, o pai dos meus filhos é pastor. Misericórdia, eu não falo, não. Não falo. E o pior é que o Luca, a primeira coisa que ele fala, quando a gente vai num culto, que ele vai lá cumprimentar o pastor, ele já pergunta, você conhece meu pai? Não, quem é seu pai? Ele fala, eu conheço seu pai. Ele fala, e o seu pai? Você tem visto ele? Não, faz muito tempo que eu não vejo meu pai. E aí você pergunta pro Pedro Henrique, e o seu pai? Faz muito tempo que eu não vejo meu pai e nem quero ver. Você é filho do pastor Carlos Eduardo? Não. Hoje ele fala, não. Eu sou filho da Flávia Rocha. O Pedro Henrique já falou com todas as letras, infelizmente, para o pai dele. Eu sou o filho que a minha mãe me ensinou. Eu sou o homem que minha mãe me ensinou a ser. Então sua mãe não soube te criar. Eu sou o homem que minha mãe me ensinou a ser e tá bom demais. Gente, isso é cruel. Não tem como não doer. Não tem como. Entendeu?
Então, eu não sei, sabe? Mas eu espero que ele acorde, sabe? Que isso venha despertar ele para tanta besteira que ele tem feito. E que ele ainda dá tempo de ele pedir a misericórdia de Deus, né? Porque se Deus agir, coisas mudam. Mas a pessoa precisa querer. O mínimo, né? Realmente. Eu agradeço de verdade essa oportunidade. E eu não sei como vai acontecer depois disso, né? Comigo não vai acontecer nada. Se ele vier aqui, ele até apanha. Mas assim, que esse depoimento possa ajudar, sabe, outras famílias, sabe, outras mulheres, possa encorajar, pedir ajuda, socorro, seja lá o que for, né? Porque é uma vida muito solitária. E é muito pesado. O peso é muito grande, sabe? Eu sigo uma neuropsicóloga que fala que a maioria das mães de crianças especiais morrem cedo, porque o peso é muito grande. E a maioria são largadas pelo pai. Então, elas morrem cedo, elas não aguentam. Então, que Deus me dê, eu peço que Deus me dê muita vida, sabe? Porque os meus filhos precisam muito de mim. Mas eles têm um pai, né? Que esse pai acorde. É só o que eu quero. Que acorde o quanto antes, né? Flávia, obrigado pela entrevista, obrigado por ter aceitado contar a sua história aqui no nosso canal e que Deus te dê saúde mental, principalmente, né, para suportar tudo isso. Que Deus abençoe seus filhos também. Tá. Amém. Eu agradeço muito. Que Deus abençoe o programa, que Deus abençoe vocês, que vocês cresçam muito, vocês possam alcançar e ajudar muitas famílias, porque tem muita família aí morrendo, precisando de socorro. E talvez, através de vocês, elas consigam esse socorro, né? Esse respaldo, esse alívio aí. Que Deus abençoe. Obrigada mesmo. Obrigado. Tchau, tchau, Flávia. Tchau.